Olá, meninas e meninos. Hoje é mitologia grega e eu vou falar sobre o teatro na Grécia Antiga. O teatro teve início no século 6 a.C., mas não era teatro fixo como a gente tem hoje a ideia. Eram rituais, procissões realizados em homenagem ao deus Dionísio, o deus do vinho, da vegetação, que em Roma teve o nome de Baco. A palavra teatro em grego significa local onde se vê, tá? No futuro, quando o teatro é formado e colocado num lugar fixo, passou a ser muito importante para o desenvolvimento da cultura grega, servindo também de influência para outros povos, sobretudo os romanos. Dionísio, o Baco em Roma, era o deus da vegetação, da fertilidade e do vinho. E era em sua homenagem, que eram realizadas procissões que duravam até 6 dias. Nessas procissões, todos se enfeitavam com fantasias e máscaras e entoavam cantos em louvor a Dionísio. Eram chamados ditirambos. Além dos coros entoados, muitos usavam fantasias de bodes. E também nesses rituais faziam sacrifícios de bodes a Dionísio. Sabe por quê? Porque o bode comia as folhas e os brotos das uvas, impedindo de sair o vinho, né? Porque precisava das uvas para fazer o vinho, ele era deus do vinho. Vem daí a expressão bode expiatório, porque eles sacrificavam um bode para Dionísio, para que não houvesse os bodes não comessem as folhas nem os brotos. Bom, com o passar do tempo, essas procissões foram ficando mais elaboradas, com o surgimento de organizadores e diretores. Tepsis é o considerado o primeiro diretor do coro e o primeiro dramaturgo, sendo convidado para dirigir uma procissão de Atenas, a Dionísio. Mas outros surgiram depois, cada qual introduzindo mudanças na apresentação. Havia o coro composto pelos montadores, pelos narradores. Havia o coro composto pelos narradores, não eram os montadores, e cantavam e dançavam, tá? O coro era o intermediário entre o ator e a plateia. O corifeu era o representante do coro, que se comunicava com a plateia, trazendo sentimentos e pensamentos, aflorando pensamentos e sentimentos na plateia. Quando o teatro se estabeleceu num lugar fixo, os atores eram todos homens, tá? Que interpretavam vários papéis até no mesmo espetáculo. O teatro era constituído em forma de meia-lua, vocês já devem ter visto em fotos, né? E tinha cenários, figurinos e tinha juízes. Os gêneros apresentados eram tragédias, onde eram 3 atores que agiam nas tragédias, e comédias que eram formados por 4 atores. Os atores das tragédias usavam túnicas até os pés, e os atores das comédias usavam roupas comuns e usavam sandálias. Tragédia vem de tragóidia, tragos, bode, oide, canto. Então, tragédia, o significado é canto do bode. E comédia vem de comóidia, procissão, um espetáculo divertido, tá? Bom, a tragédia é um gênero muito mais antigo que a comédia. E seus temas eram, em geral, sagas de heróis e sagas de deuses. Geralmente tinha 5 atos. A comédia eram histórias baseadas em sátiras. Em geral, eram críticas que faziam aos governantes, à educação, aos sofistas e à guerra. Faziam críticas aos sofistas. Quem eram os sofistas? Sofistas eram filósofos, sábios, eruditos, que viajavam de cidade em cidade, divulgando conhecimentos em troca de dinheiro. Originalmente, o sofista era um sábio. Hoje, o que é um sofista? O que é um sofisma? É um discurso que tenta passar a verdade, mas não é real, não é verdade. Tenta enganar. É um discurso aparentemente verdadeiro, mas que não é verdadeiro. Então, é um discurso que tenta enganar. Isso é um sofisma, tá? Bom, voltando para as tragédias. Aristóteles diz que a tragédia é um gênero muito maior que a comédia.
porque representa a história de homens superiores. Já a comédia representa fatos cotidianos. Por isso, é um gênero menor. Os júris das tragédias, olha a diferença, eram aristocratas. E os júris das comédias eram pessoas da plateia. Bom, Aristófanes é o maior autor de comédias. Aliás, é o único, né, que a gente estuda como que já sobraram, já chegaram até nós algumas comédias de Aristófanes. Só dele sobreviveram algumas comédias, outras sumiram, né? E uma delas eu vou contar no final dessa aula. Lisístrata, tá? Que já apareceram, já representaram no teatro várias vezes essa peça, tá? Inclusive no Brasil, tá? Bom. Mas ainda voltando aos teatros gregos, eles ficavam, como eu falei, nas encostas, né, em meia-lua, nos declives das encostas. Inicialmente, os bancos eram de madeira e a partir do século IV passaram a ser construídos de pedra. Dentre os inúmeros teatros gregos destacam-se o Teatro de Epidauro, o Teatro de Delfos, o Teatro de Siracusa e o Teatro de Dionísio e outros e outros e outros, tá? Uma observação. Eu falei que existia o famoso Teatro de Epidauro. O que é Epidauro? Epidauro era uma cidade da Grécia Antiga situada na Argólida. A Argólida, lembra dos argonautas que foram buscar a lã de ouro do carneiro alado? Então, esse Epidauro era uma cidade, ficava na Argólida, tá? Nas margens do Mar Egeu, tá? Bom, agora, então, contarei o resumo da comédia de Aristófanes, chamada Lisístrata. Lisístrata, que foi escrita em 411 a.C. por Aristófanes, tá? A peça é um relato cômico sobre as mulheres gregas, lideradas por Lisístrata, uma mulher ateniense de caráter muito forte. Era época, essa peça é situada na época da Guerra do Peloponeso. Lembra da Guerra do Peloponeso que a gente estudou na história? Lá atrás, no ginásio, que caiu na prova? Tenho certeza. Foi uma guerra que durou 27 anos entre Esparta e Atenas, pela liderança das cidades gregas. A Guerra do Peloponeso ocorreu entre 431 a.C. a 404 a.C. Foi um conflito de 27 anos e acabou com a vitória de Esparta. Então foi durante esse período que Aristófanes fez uma comédia, né, durante a guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta. Bom, Lisístrata, então, era uma mulher forte, ateniense. E ela chama todas as mulheres e propõe um plano a todas as mulheres atenienses, tá? Para acabarem com a guerra. E chamou as atenienses, chamou até as espartanas. Eu tenho um plano para acabar com essa guerra, porque há muitos anos essa guerra nos está atingindo. Falou a Lisístrata. Aí ela propõe que todas as mulheres façam uma greve de sexo. Só assim, segundo ela, essa guerra terá um fim. As mulheres, no início, se recusavam. Mas quando Lampito, uma espartana, acatou a ideia de Lisístrata, todas aderiram ao plano. Lisístrata disse que ela não tinha marido, os maridos estavam sempre na guerra. Então vamos fazer uma greve de sexo para eles fazerem um acordo de paz. Então, Lisístrata, depois que as mulheres todas concordaram com o seu plano, fez com que elas jurassem para não quebrar esse juramento e esse plano. Tá. Então, as mulheres saíram de suas casas e foram ocupar a Acrópole. A Acrópole é a cidade mais alta de Atenas, tá? E a função da Acrópole é garantir a proteção da população. Era o refúgio para os habitantes das cidades no momento de ataques dos inimigos. E as mulheres foram para lá. Tá? Então, na peça, na comédia, aparece o coro dos velhos atenienses, que
tentam, que ameaçam colocar fogo na Acrópole se elas não saírem de lá. Mas esse coro dos velhos é interrompido pelo coro das mulheres. E nada se resolve. Isso é tudo na peça. Aí então um conflito entre os dois coros. Então, o coro dos velhos com o coro das mulheres. Há um conflito na peça, na comédia. Em seguida, os homens vão ter com um delegado e 4 arqueiros e mandam a Acrópole para acabar com aquilo. Os homens chamam um delegado e 4 arqueiros para invadi-las e tirá-las de lá, da Acrópole. Aí, quando lá chegam, há uma grande discussão entre Lisístrata e o delegado, que sai dali e vai direto ao tribunal se queixar dessa Lisístrata. Isso tudo no palco, hein? Na peça Lisístrata. Bom, só uma parte. Durante esse plano, que as mulheres ficaram na Acrópole, né? Resistindo, não indo para casa, para eles, fazendo greve de sexo, para eles desistirem da guerra, algumas mulheres têm muita dificuldade em manter o juramento. Mas Lisístrata fica sempre em cima e se esforça constantemente para convencê-las a ficar na Acrópole e fazerem essa greve. Mas ela tem outro plano, porque estão ali há tanto tempo e não resolve. Então ela manda Vulverina, uma ateniense, encontrar-se com o marido Trepásio, com o propósito de provocá-lo. Mas provoca-o e volta, deixa-o só na vontade. Isso era o plano da Lisístrata. E ela fez isso com perfeição. Bom, há aquele coro entre os dois lados, mas com o tempo, o plano de abstinência também se espalha para outras cidades, cansadas da guerra. Então, até Esparta, outras cidades que não aguentam mais essa guerra, 27 anos, começam também a fazer o mesmo plano, greve de sexo. Enfim, depois de tanta polêmica, surge uma proposta de paz, mas com argumentos que não convencem as mulheres. Elas não aceitam. Até elas ali resistindo na Acrópole, até que um embaixador ateniense, mais um embaixador espartano, chegam na frente de Lisístrata e finalmente assinam um acordo final. Lisístrata, depois da assinatura desse acordo, faz um longo discurso, lembrando aos dois, tanto Esparta como Atenas, o representante de Esparta como o representante de Atenas, que eles têm as mesmas raízes. Por que essa guerra? Bom, no final da peça, da comédia, há um grande banquete e o retorno das mulheres para seus maridos. Eu falei o resumo, mas a peça realmente é muito engraçada, tá? Essa é uma comédia de Aristófanes, Lisístrata. Beijos, vou acabar por aqui.